paz do Senhor, meus irmãos. Estamos nós aqui para mais uma aula da nossa EBD em casa, aula de número 7, né? Já vamos aí para o 9º domingo, né? Sem podermos estar na igreja, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? O importante é que estamos dando continuidade, né, à escola bíblica e também da nossa maneira, né, buscando ao Senhor também, porque não necessariamente, né, precisamos estar em um templo, né, porque já somos o templo e morada do Espírito Santo, né. Mas é claro, né, que é bom, né, é gratificante estar em comunhão com os irmãos, né, cultuando ao Senhor, né, na sua casa. Amém? Então, vamos aqui para a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Né? Efésios 2:14. A verdade prática diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, né? Então, vamos orar para que o Senhor nos dê direção, né? Para que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e nos levar à prática da sua palavra. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, queremos, meu Deus, te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido conosco, meu Pai, o Senhor tem nos dado força, tem nos ajudado, Pai, em nome de Jesus. E principalmente, Senhor, tem tido misericórdia, Pai, de nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Alcança, Deus, a cada um, Senhor, que vai doar, Senhor, do seu tempo, para estar, Senhor, assistindo essa aula, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim, Deus, te pedimos, Senhor, a tua direção e a tua condução, Senhor, no decorrer desta aula, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A leitura bíblica, né, se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 14 ao 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, essa aula de hoje, né, vem reforçar, né, vem esclarecer, né, trazer conhecimento para nós, relembrar, né, a nossa reconciliação com Cristo, né? A aula anterior, ela nos fez, né, retroceder a quando não conhecíamos a Cristo, né? Como era a nossa vida sem Cristo. E essa de hoje vem mostrar a nova criatura, né, que somos a partir do momento em que fomos alcançados, né? Fomos escolhidos por Ele. Então, a introdução diz o seguinte, né, que na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu. Já nessa, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, né?
que é o capítulo que nós estamos estudando. Na aula anterior, a gente estudou, né, até o versículo 13, capítulo 2, até o versículo 13, e esse é do 13 ao 19. Ele explica que a mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então, todos nós, né, somos conscientes disso, que o que nos aproxima de Deus, o que nos aproximou de Deus, foi o sacrifício de Cristo, né, na cruz do Calvário. Porque antes, né, éramos inimigos, né, de Deus. E a partir do sacrifício de Cristo, né, passamos a ser co-herdeiros, né, herdeiros da promessa, né, herdeiros desse trono de glória. Somente através, né, do sangue de Cristo. Porque não havia possibilidade do homem se reconciliar com Deus pelas suas próprias ações e pelas suas próprias atitudes, né? E ainda hoje, da mesma maneira, é assim, nenhuma pessoa, né, pode se reconciliar com Deus, né, pode se tornar amigo de Deus sem que haja, né, o reconhecimento e a aceitação por Jesus Cristo. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens, né? É bem comum, ao fazer a leitura das Escrituras, né, de nós vermos que existia uma inimizade entre judeus e gentios, né? Trazendo para os dias de hoje, digamos que para os cristãos, né, os cristãos e o não cristão, né? Então essa palavra ela também se aplica à nossa realidade hoje, né? Porque naquele tempo, né, que Paulo estava falando especificamente dessa questão do preconceito que tinha, né, entre judeus e os gentios. E não diferente hoje, né, porque, como eu já falei em aulas anteriores, há irmãos cristãos, né, que se dizem cristãos, que têm preconceito sim por aqueles que ainda não foram alcançados em Cristo, né? A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, né? Aqui fala que é uma analogia, né? Por quê? Porque ele estava lembrando, né, daquela época onde havia, né, o santuário, né, onde existia o muro que rodeava, né, e ali não eram todas as pessoas que eram permitidas entrar. E nessa época, quem não era judeu, né, então havia aquele muro de separação. Então ele estava falando daquilo, né, de uma forma trazendo a memória, né, e na explicação dele, o que ele estava querendo dizer é que esse muro, né, através de Jesus Cristo, já tinha sido derrubado, né? É tanto que lá no santuário, né, havia o Santo dos Santos, que somente o sacerdote entrava, né, e havia um véu, né, e a Bíblia relata, né, que quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado, ou seja, não havia mais impedimento nenhum para o homem se chegar a Deus. A única coisa que nos impede, né, de chegar ao Santo dos Santos é o nosso pecado, né? Não existe mais um muro físico, né, que nos separa de Deus, né? Trazendo para o lado espiritual, essa barreira, esse muro, é os nossos próprios pecados, né, não confessados. Porque se fosse pelo fato de ser pecador, né, ninguém se chegaria a Deus. Mas temos que lembrar que Jesus levou sobre si, né,
toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados, né? O castigo que nos traz a paz, né? Que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, né? E pelas pisaduras deles nós fomos sarados, né? Mas o fato não nos faz disso pessoas não mais pecadoras, né? Continuamos sim sendo pecadores, mas temos, né, que estar em comunhão com Deus para que o Espírito Santo nos convença, né, dos nossos pecados, que nós possamos confessar diante de Deus. Porque os pecados não confessados vai criando sim uma barreira, né? Uma barreira espiritual da qual fica mais difícil de eu ir me achegando a Deus. Aquela barreira vai crescendo a ponto já de eu ter perdido toda a minha sensibilidade espiritual. É a derrubada da parede da separação, né? O ponto 2 do tópico 1. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Irmãos, se a gente for aqui parar, né, para fazer uma analogia e pensar, né, o quanto o sacrifício de Cristo nos proporcionou, né, essa oportunidade que temos de estar, de sentir a presença de Deus, né? Quem já sentiu a presença de Deus, né, pode entender o que a gente está falando, que eu estou falando, que é algo tão sobrenatural, tão magnífico, tão glorioso, que você sentir algo tão forte desse, olhar para si, né, e ver o quanto você é pecador, o quanto você é pequeno, né, diante de Deus, e Deus te dá essa oportunidade, né, te dá essa dádiva de sentir a presença dele, né, mesmo a gente sendo pecador, né, então assim é algo extraordinário, né, algo sobrenatural, que somente através, né, do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, que nos deu, né, essa condição, que nos deu essa oportunidade maravilhosa, né, que é sentir a presença de Deus. Eu mesmo, particularmente, nunca algo que eu possa dizer da minha vida, né, natural, algo que possa dar tanta emoção e tanta alegria no nosso ser, que é sentir, né, a presença de Deus. Realmente é algo sobrenatural, né? Está além das coisas naturais, né? Se a gente parar e pensar e for fazer uma analogia, o que me faz feliz, né? O que nos faz feliz, né? E a presença de Deus, ela é uma felicidade que não tem explicação. É o conceito, ponto 3 do tópico 1, conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão e conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Né? Então hoje, creio eu, né, que tudo isso se resume, né, nós podemos resumir tudo isso, né, toda essa lei, em um único, o primeiro e maior mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né?
quando verdadeiramente eu amo a Deus, né, verdadeiramente, eu cumpro toda a lei, né? Eu cumpro toda essa lei. Eu não vou ter dificuldade de amar o meu próximo, eu não vou requerer a vida de ninguém, eu não vou querer furtar, eu não vou mentir, planejar uma mentira, né? Fazer planos baseados em cima de uma não verdade, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes ocorre, né, da gente falar uma mentira, mas não aquela mentira que a gente programou, que a gente projetou, né? Quando você se deu por si, você mentiu. E aí a sua consciência, né? Sua consciência não, o Espírito Santo, né? Como é que diz? O Espírito Santo lhe convence, ó, você falou uma mentira, né? E aí você vai e retrocede. Então, né, o sacrifício de Cristo nos proporcionou, né, tudo isso. E resumiu essa lei, né? Eu creio dessa forma, né? Que toda essa lei ela está resumida no primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando verdadeiramente amamos a Deus, nós vamos desejar, né? Lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa, né? Buscar força em Deus para não aceitar, né, a nossa carne, né? Porque é bem do conhecimento de nosso, né, que a nossa carne ela sempre quer prevalecer, a nossa maldade, né, a nossa ira, o nosso desejo de vingança, né, a nossa raiva pelo próximo, o desejo de o outro se dar mal, né? E se a gente não amar verdadeiramente a Deus, nós vamos acabar deixando isso prevalecer em nosso ser. O ponto 4, né, do tópico 1. A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Se a gente fosse resumir, né, encontrar uma palavra para esse sacrifício de Cristo, né, foi o amor, né? Primeiramente o amor por quem? Pelo Pai, né? Porque se eu amo, né, o meu Pai, né, nós amamos a Deus, nós vamos o quê? Obedecê-lo por amor, né? Não vamos obedecer por obrigação, né, por medo, mas nós vamos obedecer por amor. E foi isso que Cristo fez, né? Ele obedeceu, né, a Deus por amor em favor das nossas vidas, né? Porque Cristo, né, ele foi planejado, né, segundo a Bíblia, para esse intuito, né? Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, né, depois da queda do homem, né, Deus já revela, né, o seu plano, né, de Cristo. Creio eu, né, que isso já estava nos planos de Deus desde quando ele planejou, projetou em criar, né, a humanidade, né, porque eu acredito na sua soberania. Não foi surpresa para Deus quando Adão e Eva pecou, né? E Deus, né, em amor à humanidade, porque o primeiro amor, o maior amor foi de Deus, né, primeiramente, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, primeiro que nos amou foi Deus, né? Que ele que nos criou, nós somos criação, feitura dele, né? Fomos planejados, né, por ele. Então, ele nos deu sim o livre-arbítrio, né? Mas também, né, nos deu a oportunidade, né? Nos deu os dois caminhos,
de segui-lo ou de não segui-lo, né? A decisão é nossa. Então, por amor, né? Por amor a Deus, Cristo se fez sacrifício por nós, né? O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita, né? Então nós vemos nos livros, né, no Pentateuco, né, que são os 5 livros, né, conhecidos por Moisés, que todo aquele período daquele povo, né, o pessoal do povo que ficou sendo escravo, né, na terra do Egito, e depois eles saíram e percorreram, né, esse período durante 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Durante aquele período, né, o Senhor Deus estava ensinando a ele, tratando eles, né, para que eles pudessem entrar na terra prometida, para que eles pudessem receber, né, a promessa que foi dada. Então ali Deus fez um trabalhar com aquelas pessoas, ensinou, né, como cultuar, como se santificar, né, passaram por todo aquele processo. E hoje, né, nos dias atuais, eu vejo também da mesma forma, né? Eu considero nós hoje aquele povo que estava peregrinando no deserto para chegar na terra prometida. Então eu considero hoje nós como aquelas pessoas, né, que durante 40 anos peregrinaram no deserto, e eu considero essa peregrinação o período de vida que nós temos, né? A caminho da nossa Canaã celestial, né? Fazendo essa trajetória, né, para alcançar, para receber a promessa, né, que naquele tempo Deus prometeu, né, aos patriarcas, né, a conquista daquela terra, a terra que mana leite e mel, né? Então, da mesma forma, creio que nós estamos sendo preparados, né, por Deus nessa peregrinação que é a nossa vida, né? Estamos no deserto, né, aprendendo de Deus, aprendendo com Ele, tendo oportunidades, caindo, levantando, né, pelas suas misericórdias, né, para que nós possamos adentrar, né, na Canaã celestial. Então, que nós, como aquele povo, né, possamos não se perder, né, no caminho, porque muitos daqueles que fizeram aquela travessia, né, não chegaram, né? A geração daquele primeiro povo foi que conquistou a terra, né? Por quê? Porque foi muito tempo? Não, por conta do pecado, né? O pecado é o único empecilho, né, que temos de receber as promessas do Senhor, né? Se nós não confessarmos, né, se nós não mudarmos a nossa vida, né, infelizmente, como aqueles muitos lá que não conseguiram alcançar a promessa, né, da mesma forma será nós, né? Então, temos que pedir muita graça a Deus e se esforçar bastante, né? Nos esforçarmos, né, à medida da nossa condição. O Senhor conhece o nosso coração, essa é a parte mais importante, irmãos, que eu posso dizer para vocês, né? Que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe exatamente, né, qual é a intenção de cada um, qual é o esforço de cada um, dentro das suas medidas, né? Se tem algo que mexe comigo, com o meu ser, com as minhas emoções, é entender, né, que Deus, Ele olha para dentro de mim, né? Ele sabe as nossas motivações, Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe o desejo que a gente tem de acertar, sabe das nossas dificuldades. Amém? Então, o que importa para Deus não é o que eu faço no meu exterior, né? É aquilo que está dentro de mim, é aquilo que
as minhas intenções e as minhas verdadeiras motivações, né? Porque nós somos falhos, né? Somos pecadores, e somos dependentes de Deus, né? Se nós entendermos isso, que somos totalmente dependentes, né, do Senhor, e clamarmos sempre a Deus ajuda, pedindo ajuda, porque eu tenho essa consciência de mim mesmo, eu não tenho nada, eu não tenho esforço, eu não consigo nada, né? Eu preciso dele, eu preciso da intervenção dele na minha vida para que eu possa seguir, né? Para que eu possa prosseguir. Amém? Então, eu acho isso maravilhoso no Senhor, porque Ele olha a tua intenção, né? Ele olha aquilo que está dentro de ti. Amém? Então, vamos para o ponto 2. Plena paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, né, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo e a sua morte na cruz desfaz a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a nossa paz. Eu vou ler aqui logo os 3 pontos, né, que fala dessa paz e depois a gente comenta. O ponto 2 do tópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica um conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, e agora um único povo em Cristo. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos, né, que outra hora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo, por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo que criou esse povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, e a etnia e classe social desapareceram. O que eu tenho para comentar desse tópico 2, que fala da plena paz, né? Até aquele louvor da harpa, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, né? Eu não sou muito boa de canto, não. Assim, que Cristo, né, é a verdadeira paz. Quando verdadeiramente, né, conhecemos a Cristo, né, podemos viver em paz, mesmo em um caos, né? Aí eu pergunto para os irmãos, quem nesse momento, né, está conseguindo viver em paz, né? Diante de toda essa situação, diante de toda essa infestação dessa doença, diante de muitos desempregos, né, de pessoas, né, passando necessidades, de pessoas sofrendo, né, com isso, com essa situação a qual estamos vivendo, né? Estamos vivendo em paz nesse período de caos, né? Então, que cada um possa fazer essa pergunta para si mesmo e olhar para dentro de si e ver, né? Como está a sua atitude, né? Diante de toda essa situação, você está em paz, né? Ou você está vivendo pelo medo e pela preocupação, né? Acredito eu que o medo e a preocupação,
ela é um sentimento comum, né, entre nós, que podemos sim, não é porque somos cristãos que estamos blindados de não se preocupar e de não sentir medo, né? Mas, porém, o que conta é o que é que eu sinto na maior parte do tempo, né? Eu passo mais tempo preocupado e com medo ou eu passo mais tempo em paz, né? Eu tenho momentos, né? Aqueles flashes de momentos em que vem o medo e a preocupação, ou eu estou vivendo, né? Dia após dia em medo e em preocupação, né? Então, que cada um possa analisar. Se eu me encontrar numa situação em que eu estou sentindo muito medo, né, com muita frequência, falta de paz, né, que a falta de paz, né, é a presença de conflito. Então, que eu possa, né, me achegar mais a Deus, né, clamar mais, né, buscar mais, para que essa paz venha reinar no meu coração, né, porque a verdadeira paz, né, nós sentimos ela até em meio ao caos, né? A paz, o que eu entendo de sentir essa paz é a plena confiança no Senhor, né? Essa plena confiança nos traz esse sentimento de paz, né? Que só quem confia, né, em Deus vai entender o que é ter paz, né? Porque pode estar tudo virado do avesso, mas existe dentro de você uma fé e uma confiança que Deus está no controle da tua vida, né? Que Deus está contigo, que aquele medo, né? Aquela angústia sai de dentro de ti e tu sente um sentimento, né? Maravilhoso. Creio eu que a grande maioria entenda, né, o que eu estou querendo dizer. É porque se torna até difícil você explicar sentimentos, né? Coisas espirituais. Você não consegue encontrar palavras, né, para explicar. Mas é uma paz, né, que reina dentro de você, uma certeza. Essa paz é um sentimento de confiança, de certeza, né? Que independente do que acontecer, o Senhor está contigo. E seguindo aqui para o tópico 3, né, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Né? O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Bem como entre os homens, né, essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, havia uma barreira, né, havia um muro que nos separava, né, levando para o lado analógico, né, havia essa barreira que nos separava, né, tinha aqui os gentios, judeus, né, e Deus. Então, através da cruz de Cristo, né, a cruz ligou, né, esses pontos, né, gentios, judeus e Deus, né, fez uma ponte que ligou, né, nos ligou com Deus. Todas as barreiras foram quebradas, né? Não existia mais o sacerdote, né? Passou a não ter mais necessidade, porque a função do sacerdote, né, era, né, oferecer o sacrifício, né, levar. Só ele podia entrar no Santo dos Santos, né, para poder fazer expiação pelos nossos pecados, né? Mas através de Jesus Cristo o véu foi rasgado, a barreira foi quebrada, os muros foram quebrados. E hoje a única coisa que nos impede de chegar a Deus é o nosso pecado, não confessado. Então, Cristo, ele se fez maldição por nós, né? Ele foi condenado à morte de cruz, que era um sinal de maldição e de profunda humilhação, né? E aí, irmãos, olhando, né, para o sacrifício de Cristo, por toda a humilhação, por todo o sofrimento que ele passou, me faz aqui refletir sobre a nossa condição em relação ao nosso próximo, né? Porque por muito pouco, nós excluímos da nossa vida, né, aquela pessoa que não nos faz bem. Eu creio que
cada um de nós, né? Todos nós temos uma oportunidade através de alguém de sermos melhores em Cristo, né? Sempre tem aquela pessoa que aparece na nossa vida como uma pedra no nosso sapato, né? E o que eu tenho entendido e aprendido, né, do Senhor é que aquela pessoa, né, a qual nós queremos excluir, a qual nós não queremos ver, que nós desejamos tudo de ruim, né, para ela, é aquela pessoa que vai me fazer ser um ser humano melhor através de Cristo. Porque se Cristo, né, e aí sempre me vem à memória, da mesma forma que Cristo morreu por mim, Cristo também morreu por essa pessoa. Da mesma forma como Cristo me ama, Cristo também ama aquela pessoa, né? Eu não sou diferente em nada daquela pessoa a qual eu não gosto, né? E eu vejo isso como essas pessoas como uma oportunidade, né, de eu ser melhor em Cristo, amém? Então, o sacrifício, se ele, né, fez por mim, né, que tenho defeitos, né, iguais ou piores do que o seu, por que, né, que eu, como ser humano pecador, vou negar outro ser humano pecador que nem eu, se Cristo, que era santo, perfeito, não fez isso? O que me dá o direito de fazer isso? O que me dá o direito de fazer isso? Nada me dá esse direito. Isso só me faz entender, né, quanto que eu preciso mais ainda de Cristo. Porque a nossa missão como cristão é olhar para a nossa vida e dizer, se esforçar para estar mais parecido com Cristo, né? Então olhe para cada um, né? Você olhe para a sua vida e olhe para a vida de Cristo, né? E veja quantas coisas faltam, né, para você se tornar um pouco melhor, né? Se tornar parecido com Cristo. Então, nós temos que se sobressair do nosso ser natural, né? Da nossa carnalidade, para nos tornarmos espiritual, né? Porque essa é a vontade do Pai. Sempre dizemos, eu sou cristã, eu vivo, né? Mas ser cristão, né? Eu creio que é pelo menos estar se esforçando para viver conforme a sua palavra, né? Se esforçando, né? Como eu falei anteriormente, Deus conhece o coração. Ele sabe quem verdadeiramente se esforça, quem verdadeiramente luta, né, com o seu próprio eu. E ele sabe também quem simplesmente só tem uma capa, né, de cristão, que não se esforça nem um pouco, né, para amar o seu próximo, né, para fazer o melhor, para ser uma pessoa bondosa, generosa, né? Então Deus conhece a cada um, somente Ele, né, pode tirar o joio do meio do trigo, somente Ele, né? Nós não temos esse direito. Então fomos reconciliados, né? Foi o sacrifício de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitou a nossa reconciliação. Então, se hoje fomos reconciliados, Cristo pagou esse sacrifício por mim e por você. Não é mérito nenhum seu. Sou cristão, aceitei a Cristo, agora sou uma nova criatura. Aí quando tu vê o teu próximo que não é cristão, irmã, vai aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno, né? É claro que a gente sabe que é verdade, né? Mas a gente não pode se achegar às pessoas, né, com... tudo é a intenção do coração, né? Às vezes você pode usar essas palavras, mas verdadeiramente na intenção ali de ajudar o irmão. E muitas vezes você usa a própria palavra de Deus para poder julgar o seu irmão. Então aí é onde está a diferença. Eu posso falar a mesma coisa, o mesmo segmento de palavras, mas com duas intenções diferentes. Uma de usar a palavra para acusar e outra de usar a palavra para alcançar, né? Então é como eu disse, né? Deus olha a intenção. Eu fico apaixonada, né, quando eu leio na Bíblia que tem as passagens que diz, né? E Deus olha o coração. E Deus olha o coração.
Porque os fariseus, né, eles cultuavam a Deus, eles faziam orações, mas era tudo da boca para fora. E Deus sempre dizia, né, que Deus, aí nas passagens Jesus dizia, né, falava sempre da questão da intenção do coração. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, homens entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, né? Querendo ou não, ainda existe essa inimizade, né? Entre cristãos e não cristãos, né? Entre cristão e católicos, né? Que geralmente os cristãos gostam de... O cristão que não é cristão, viu? O cristão que não foi convertido verdadeiramente, né? Que não conheceu verdadeiramente a Deus, né? Ele ele julga os católicos, né? Outras regras de fé, né? Então esse não é o nosso papel, né? De julgarmos, né? De apontarmos, porque se fazemos isso, pode ter certeza que você não foi verdadeiramente, né? Como é que eu posso dizer? Alcançado por Deus. Embora que, como eu falei, né? Embora que ocorra esse sentimento, essas vontades, esses desejos, porém, né? Eu não vou deixar que isso venha prevalecer se verdadeiramente eu for um cristão. Se eu tiver sido alcançado, né? Reconciliado. Então, as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz, né? Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus e a igreja, né, de Cristo. E aqui, finalizando, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Criou uma nova humanidade e a reconciliação com Deus. A partir dela, formou um povo, a igreja e o corpo de Cristo. Eu creio que a maior dor, né, que Jesus sentiu foi quando ele sentiu o peso, né, dos nossos pecados, né? Foi o momento em que ele mais sofreu, né? Quando a presença de Deus, né, saiu dele, por isso que ele usou aquele termo, né? Por que me abandonaste, né? Foi quando ali, naquele momento, ele sentiu o peso, né, dos nossos pecados. Amém? Espero que tenham sido bênção na vida de vocês, na minha vida foi bênção, né? E vamos... a próxima aula, né, de número 8, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? Encontro vocês aqui no próximo domingo, né? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és misericordioso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela Tua presença, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que está sempre procurando, Senhor, nos levar de volta ao caminho, Pai. Em nome de Jesus, sempre nos convencendo, sempre nos alertando, Senhor, colocando em nosso coração aquilo que nós estamos, Senhor, fazendo de errado e nos levando, Senhor, a uma reconciliação diária, meu Deus, contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, porque nós não somos, Senhor, merecedores, Pai, de nada, Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, pela Tua única misericórdia e pelo esse amor, Senhor, tão grande que Tu tens, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Sentimos, meu Pai, diante de Ti uma pequenez, Senhor, grande, ao olhar, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, e vermos, Senhor, o quanto, Senhor, nós somos ingratos, Senhor, o quanto nós não nos esforçamos, Pai, o quanto, meu Deus, nós fazemos tão pouco, Senhor, por Ti,
diante, meu Deus, de tudo que tu fizeste, Senhor, através do teu filho, sacrifício, Senhor, e tudo, Senhor, aquilo que tu faz, meu Deus, por nós diariamente, meu Pai, em nome de Jesus, porque tu tem nos guardado, Senhor, tu tem nos protegido, Deus, tu tem nos dado força, Senhor, tu tem, Senhor, alegrado, Senhor, os nossos corações, meu Deus, com a tua presença, porque, Senhor, tu tem, Senhor, nos alcançado, porque, Deus, tu não tem, Senhor, desistido, Pai, de nós, porque, Deus, tu nos ama, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo diante da nossa ingratidão, Senhor, mesmo diante da nossa falta de esforço, meu Deus, mesmo diante, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que somos, meu Deus, que não chegamos nem um pouquinho, Senhor, perto, meu Deus, daquilo que tu és, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos dá força, Pai, nos ajuda, Senhor, a ter mais ânimo, a nos esforçar mais, Senhor, por ti, Senhor. Mesmo, Senhor, que nós façamos tudo, como diz a tua palavra, Senhor, ainda somos servos inúteis, Pai. Mas, Senhor, eu quero pelo menos, Senhor, ser chamada de servo inútil, meu Pai. Porque até de um servo inútil eu acho que eu estou muito longe, Senhor, de ser, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado. Abençoa, Deus, este domingo, Senhor, traz paz, Senhor, fé. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Fez a própria cruz para se entregar, por amor, meu Jesus, escolheu me salvar, com os braços abertos, deu a vida para me resgatar. Toda glória, a igreja